Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos. Este é mais um vídeo do canal Conversando com Deus. Hoje vamos refletir a palavra do Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 16 a 18. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. Então, hoje nos deparamos com essa leitura. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho para nos salvar. Muitas vezes nós pensamos que nós amamos uma pessoa, mas o nosso amor ele é muito superficial. Por que superficial? Porque muitas vezes o nosso amor ele tem um porquê. A gente ama uma pessoa porque ela tem algo a nos trazer. Talvez essa pessoa nos faz muito feliz, sei lá, tem tantas e tantas coisas. Porque essa pessoa ela me beneficia de tal modo, de tal maneira. Muitas vezes o nosso amor ele é meio superficial. Muitas vezes a gente visa um bem comum. Lembro que o Padre Fábio Melo, em suas belas palavras, um cara muito sábio, ele uma vez disse: você quer saber se tal pessoa te ama? Seja inútil para ela. Se ela continuar junto contigo, é porque ela realmente te ama. Nós muitas vezes temos esse amor superficial, e não um amor só superficial por outras pessoas, mas sim um amor superficial por Deus. Quanto a gente tem que pensar e para a gente perceber que Deus realmente nos amou, porque Ele deu o seu Filho amado para nos salvar. E aconteceu alguma coisa parecida com isso bem no começo da Bíblia. Está em Gênesis capítulo 22. Aconteceu com Abraão. Bem parecido. De Deus deu o seu Filho para a salvação do mundo. Olha o que aconteceu bem no comecinho da Bíblia. Um dia, Deus conversou com Abraão e disse para ele o seguinte. Está lá. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Deus disse a Abraão: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Deus quis ver até onde ia a fé de Abraão. Até onde Abraão conseguiria e ia em nome de Deus, em nome da fé e do amor que ele tinha por Deus. E Abraão não titubeou não. Ele foi lá, escutou o que Deus pediu e por amor a Deus e confiança a Deus, ele levou o filho dele para ofertar em holocausto a Deus. Mas quando Abraão chegou aonde Deus pediu para ele, aonde Deus falou para ele que era para ele oferecer, na hora que ele ia sacrificar o filho dele, que é no versículo 12, porque eu não vou ler tudo, mas se você quiser, depois que acabar o vídeo, ler a passagem inteira, é muito linda, você não vai se arrepender. E senão o vídeo vai ficar muito comprido, então eu só vou
esses pequenos detalhes aí que é o mais importante, que é a essência. Então no versículo 12, na hora que Abraão ia sacrificar o filho dele, oferecer em holocausto, o anjo disse: não estenda a mão contra o menino e não lhe faça mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não recusaste teu filho único. Olha que ação de Abraão, que fé. Ele realmente confiou em Deus. Ele sabia que, independente se ele não entendesse o porquê que Deus estava pedindo aquilo para ele provavelmente não entendeu o porquê. Mas ele, em nenhum momento, ele enfraqueceu sua fé. Ele confiou em Deus. Custe o que custar, independente do que ele pensa. Para ele, o importante era o que Deus queria. E olha que bela lição de fé e exemplo para nós. Abraão ofereceu seu filho único, porque Deus pediu. Eu refleti bastante sobre isso e quero que você reflita também. Você faria o mesmo por Deus? Se Deus hoje pedisse para que você sacrificasse nesse holocausto a pessoa que você mais ama, será que você teria coragem? Vamos deixar isso bem mais simples. E se Deus hoje pedisse para que você vendesse todos os seus bens, tudo que você tem, para seguir Ele, você faria isso? Você teria essa plena convicção de que o importante é o que Deus pensa e não o que nós pensamos. Deus é Deus. Ai de nós se nós não seguimos o que Deus quer para nós. Sei que nossa fé é muito fraca, muito pequena, mas devemos melhorar, devemos dar um passo adiante, devemos amadurecer. Precisamos amadurecer, precisamos ser mais firmes na fé, para que a gente consiga a salvação. Agora vamos voltar lá no Evangelho de João. Deus, Ele deu o seu Filho único para que você se salvasse. Olha o amor que Deus tem por nós. É um amor infinito, de se doar, de doar o seu próprio Filho. E Jesus sempre disse: eu e o Pai somos um. Deus, então, se sacrificou para a sua salvação. Ele te deu a vida, te deu tudo que você tem hoje, e Ele se sacrificou. Jesus e o Pai era só um. Jesus sempre disse isso. Então Deus se sacrificou por ti. Deus sofreu por ti, para que você conseguisse a salvação. Então, essa é a notícia da nossa vida. Olha, esse deve ser um motivo de felicidade para nós. Saber que Deus tem um amor infinito e Ele se faz pequeno. Ele se faz pequeno para que Ele consiga conversar com nós, para que Ele consiga ser mais íntimo nosso. Olha que maravilha! Jesus se fez humilde. Jesus nasceu em um lugar mais humilde, viveu uma vida humilde. Tudo para que Ele conseguisse chegar perto dos pecadores, chegar perto de nós. Que graça que nós temos, que muitas vezes a gente não dá conta, a gente não reflete. A gente fica pensando em bobagens da vida, em idiotices, em coisas banais. A gente ocupa o nosso pensamento com preocupações, como o nome já disse, é uma preocupação. Você ocupa o seu tempo com uma coisa que não vai servir para nada. Jesus, na passagem lá dos lírios do campo, ele fala assim:
Será que você vai aumentar um dia da tua vida com as suas preocupações? Muitas vezes nós esquecemos do amor que Deus tem por nós, que a gente fica pensando bobagem. Olha que oceano de misericórdia que Deus tem para nos oferecer. Olha quanto amor. E a gente muitas vezes mendigando amor aí do mundo. Não podemos mais ser desse jeito. Precisamos dar um passo adiante. Precisamos ser pessoas melhores. E não é só você que precisa ser melhor. Eu também. Eu pego isso como exemplo para mim e espero poder te ajudar a você vencer todas as adversidades da vida. Isso, meu irmão, minha irmã. Esse é a notícia da nossa vida. Que felicidade se nós pararmos para pensar o quanto que Deus tem de amor por nós. E não me lembro aonde, talvez você que esteja assistindo já ouviu em algum lugar e fala, foi tal pessoa que falou. Eu não me lembro. Mas quando Jesus estava lá na cruz, ele falou o seguinte: Pai, por que me abandonaste? Uma vez eu escutei, eu não me lembro aonde, quem foi que falou. Desculpa, até não destaca quem foi. Mas eu aprendi que é o seguinte, que naquele momento, Jesus falou assim: Pai, por que me abandonaste? Se a gente for parar para pensar na lógica, não faz sentido. Deus abandonou? Mas uma vez eu aprendi que é o seguinte: Jesus falou isso, Pai, por que me abandonaste? Porque o Pai viu o sofrimento do seu filho, que foi justo, que curou tantas pessoas, foi a única pessoa que sempre seguiu e não pecou. Nunca pecou. Junto com Maria, claro. Mas Jesus foi o exemplo a ser seguido. Ele foi o exemplo a ser seguido. E ele foi a pessoa justa, que não teve pecado algum. Ele foi morto tão injustamente. Deus, eu aprendi, eu não era ouvindo, como eu já falei, estou repetindo, que naquele momento Jesus virou as costas, não por ódio, desprezo ou descaso de Jesus, mas é que naquele momento ele não aguentava sofrer tanto de ver o seu filho sofrendo. E isso, Deus também sofre, porque é o seguinte: a única certeza que nós temos quando nós amamos é que nós vamos sofrer. 99% das vezes que a gente sofre é por amor. Existe aquele ditado, aquela frase, que as pessoas que mais machucam a gente é as pessoas que nós amamos. É isso. Deus sofre muito, muito e muito, porque Ele é amor. E toda vez que um filho se perde, ou que tem injustiça, ele sofre porque Ele é amor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do vídeo, dá um curtir. Caso ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Se puder, se gostou do vídeo, talvez você ache que esse vídeo vai poder ajudar alguma outra pessoa, compartilha. Seja um evangelizador. Me ajude a evangelizar, a levar essa palavra adiante. Que Deus os abençoe.